Sabe quando você recebe uma direção de Deus, só que ao mesmo tempo você tem uma intimidação dentro do seu coração sobre aquilo que Deus falou que você ia viver? Bom, para quem não sabe, a intimidação é quando o inimigo coloca palavras na sua cabeça de que você não é capaz de viver aquilo que Deus falou que você iria viver, que você se sente menos, que você pensa que não tem a capacidade para cumprir aquilo que você escutou de Deus ou que foi direcionado a você. O inimigo ele tenta colocar a todo momento uma situação, um sentimento, pensamentos que vão contra aquela palavra que Deus te falou. Isso acontece porque ele quer que você desista daquilo que Deus tem para você. E é muito interessante que essa semana eu aprendi sobre algo que eu não conhecia. Talvez você também não conheça, mas existe um espírito que chama espírito de negação. Quando você recebe uma palavra de alguém, por exemplo, eu vou exemplificar para vocês. Vamos supor que Deus ele falou para você: você é muito amado, eu tenho um plano na sua vida, você vai ser um líder. E aí na sua cabeça vem: ah, mas eu acho que eu não sou tão amado assim, eu acho que a pessoa tá falando da cabeça dela. Ou imagina, líder, isso não é pra mim, eu não tenho perfil, eu não tenho capacidade. Ao mesmo tempo que você recebe uma palavra, vem um pensamento contra aquilo que você tá recebendo. Isso muitas vezes pode ser um espírito de negação que tá atuando sobre a sua vida, querendo te influenciar a não acreditar naquilo que tá sendo te passado da parte de Deus. Isso acontece muito. E é por isso que eu vim aqui te falar que se você recebeu uma direção de Deus, se você recebeu uma palavra e você tem sofrido ataques na sua mente, no seu coração, de que você não é capaz, te parando, te querendo fazer desistir disso porque você acha que isso não é pra você, liga o alerta, porque isso acontece muito e não é algo que você tem que levar como natural, porque é espiritual. E como que a gente combate as coisas espirituais? Não é de forma natural, e sim com armas espirituais. Então, nesse momento, o que é importante você fazer? Continuar muito conectado com Deus em oração, em leitura da palavra, para que Ele continue te direcionando e te aperfeiçoando para te levar ao lugar que Ele tem para você. E principalmente jejuando. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente jejua, nós enfraquecemos a nossa carne. E com isso, os pensamentos, tudo aquilo que não vem de Deus também são enfraquecidos. E o espírito ganha força. Então você vai conseguir se sentir mais conectado com Deus para entender o que Ele tem para você. O seu espírito vai se fortalecer. E aí você vai ter força para pensar da forma como Deus te vê, aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele tem para você. Porque se a sua carne estiver forte, você vai começar a dar ouvidos àquelas vozes, aquele sentimento que não vem de Deus. E como que você identifica que algo não é de Deus quando você pensa, quando você sente? Se aquilo for contra a palavra de Deus. Por exemplo, o medo, ele não vem de Deus. Na palavra está escrito que o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor é o que nós temos em Cristo Jesus, o amor de Jesus por nós. E nós não sentimos medo em Jesus. Então, se você tem sentido medo, esse sentimento não vem do Senhor. Então, você tem que combater isso, fortalecendo o seu espírito. Se você tem sentido que você não é capaz, que você é fraco, isso não vem de Deus, porque na Bíblia está escrito que quando nós somos fracos, nós temos a força de Cristo em nós. Então, por mais que você se sinta incapaz ou fraco, Deus vai estar agindo por você e em você. E aí você vai conseguir ser forte para passar o que você precisa passar. E eu te digo mais, muitas vezes quando Deus ele tem uma missão para nos entregar, Ele vai querer nos expandir. O que é isso? Ele vai querer nos tornar mais forte, Ele vai querer alargar as estacas. Então, talvez Ele vai precisar que a gente tenha uma capacidade maior de suporte, de suportar aquilo que Ele está entregando. Então, a gente pode passar por algumas lutas para receber aquilo de Deus. Porque Ele muitas vezes não pode, não porque Ele não pode, Ele pode entregar o que Ele quiser, mas se a gente não estiver apto para suportar, o que vai acontecer? Ele vai entregar algo que a gente não vai conseguir administrar bem ou fazer da melhor forma. Então, muitas vezes, Ele nos permite passar por algumas dificuldades, algumas intimidações, para que a gente entenda que não é sobre nós, é sobre Ele, que nós precisamos buscar toda a força que precisamos nele, que nós precisamos fortalecer o nosso espírito para receber aquilo que Ele tem, sem vacilar, sem ser de qualquer forma, buscando, recebendo direção do alto e não de forma natural, porque muitas vezes a gente acha que a gente vai realizar as coisas de Deus, aquilo que Ele tem para nós, com conhecimento humano, com a nossa força, e não é dessa forma.
Nós temos que entender que tudo aquilo que Deus nos entrega é para que a gente trabalhe para Ele, que seja em favor do reino e não para nós mesmos ou para nos exaltar. Então, se você está se sentindo fraco, incapaz, se você não se sente apto para exercer aquilo que você recebeu de Deus, que você tem entendido no seu coração, saiba que isso é extremamente normal. Mas o que não é normal é você tomar posse desses sentimentos. Pelo contrário, quando aquilo vem na sua mente, você rebate com a palavra, com oração, com jejum. Você não aceita esses pensamentos. Eu sei que é muito difícil quando a gente está vivendo um ataque espiritual, quando a gente está sofrendo um tipo de retaliação, mas nós temos que entender que Deus está querendo nos expandir para receber algo maior. Ele quer que a gente suporte tudo com alegria, com gratidão, com a força que Ele nos dá. Não fique desesperado, não fique temeroso, não ache que você não é capaz de exercer algo que Deus te disse que você iria fazer. Apenas confie nele, que ele vai te capacitar, ele vai te levar a caminhos que às vezes você nem imagina para cumprir aquilo que ele tem para sua vida, e você só precisa confiar e estar muito conectado a ele para não tomar caminhos errados, para não escutar a voz do inimigo ou de outras pessoas que vão te confundir. Então, permaneça nele, porque se você permanecer, você vai viver tudo que ele tem para você. Deus tem grandes coisas para entregar para nós. Amém? Bom restinho de semana para vocês, fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!